Tá bom. Boa noite a todos. Fico muito feliz por estar aqui. Fico muito feliz por estar aqui e poder passar um pouco daquilo que eu costumo estudar sempre. E esse assunto, tudo bom? Esse assunto é muito importante, como todos os demais. Porém, este é de maior importância, no meu ponto de vista, dada a nossa mediunidade. Não a minha, porque aqui trabalho, mas a todos nós, por sermos médiuns. Então, nós temos esta interveniência dos espíritos conosco em razão da nossa mediunidade como pessoas que recebem energia do universo. Então, intervenção dos espíritos no mundo corporal. Quando que eles intervêm? Por que eles intervêm? Quando eles intervêm? Como nós somos responsáveis por isto? Como nós captamos toda esta proximidade destes nossos irmãos às nossas encarnações, às nossas vidas? No universo espírita, quando falamos, é dentro do universo mesmo, não só do espírita. Por quê? Porque se nós formos dizer universo espírita dentro da doutrina, ou quem pratica a doutrina, ou das casas que praticam a doutrina, não é só por aí. É dentro de um contexto universal, cósmico, onde nós nos encontramos nesta encarnação, isto vai acontecer. E outras que virão. Nós vamos ver aí dois quadros diferentes quando... Estou te atrapalhando, né? Não? Quando o jovem aqui presente, estudando, preocupado, buscando informações, nós vemos um espírito iluminado que vai ajudá-lo. De que forma? Intuindo a mente, intuindo o pensamento, o desejo de, naquela hora, da dificuldade, da necessidade, da busca, do chamamento, vem aquele irmão e aproxima-se, intuindo, mostrando. Vemos o outro completamente diferente. Um outro jovem cabisbaixo, certamente sofrendo, pensando, sabe Deus em quê? E aí nós vemos já uma figura meio turva, que dá uma espécie de direcionamento. Se bem perceberem, tem uns reflexos de luz direcionados para ele. Por que que isso acontece? Para ver se ele sai desses pensamentos ruins, porventura esteja na hora, e parta para outras ações com pensamentos melhores. Então, daí nós começamos com esses dois exemplos. E por que da mediunidade? Vou mostrar que desde o início dos tempos, que nós temos muitos exemplos da mediunidade para poder justificar esta proximidade dos espíritos juntos a nós. O que é a mediunidade? Todos somos médiuns. Uma coisa é nós todos sermos médiuns. Outra coisa é trabalharmos a mediunidade, estudarmos e nos colocarmos à disposição nas casas, nos lugares de oração, na predisposição de ajudar o próximo. Então, são coisas diferentes, mas todos somos médiuns. Por que médiuns? Porque há esta interveniência de nós chamarmos o espírito para próximo de nós ou eles virem, dada a nossa necessidade, conforme o nosso estágio daquele momento em que nos encontramos. Mediunidade, faculdade humana, natural, pela qual se estabelecem as relações entre homens e espíritos.
Então, isto é natural. Isso é da encarnação. Por que que isso viria a acontecer, Udina? Como é que eu tenho que acreditar nisso? Porque nós não temos esta única vida. E eu tenho certeza que o mínimo que os fazem vir até aqui é acreditarem na reencarnação. Que esta é uma das. Nós estamos aqui reencarnados agora, mas no mínimo certamente já fomos umas 20, 30 ou 1000 vezes. Depende de cada um, da circunstância vivida. Historicamente, desde os remotos tempos, nós temos vários exemplos aqui, eu resumi, pus algumas coisas muito poucas. No Antigo Egito, aliás, no Antigo Egito, os magos dos faraós invocavam os mortos. Para quê? Para terem ideias, noções, aprendizados, para trabalhar na ciência, porque a ciência, na verdade, começou e a mais importante foi lá nos anais do Egito. A época, se estudar hoje diante para trás, vamos ver que eles foram os mais importantes para que a ciência tenha chegado ao ponto que nós nos encontramos hoje. Na Grécia, eram invocados pelos pitonistas os oráculos para evocar os deuses, para que os deuses dissessem o que fazer, como fazer, principalmente a época das guerras, das batalhas, das conquistas. Então, haviam aqueles que eram predestinados para fazer estas invocações. O Sócrates, também lá na Grécia, ele constantemente, orientado pelo guia espiritual, olha bem, tá? Na Idade Antiga, ele revelava-se de precursor do cristianismo. Então, ele já dizia que viria a época X o cristianismo. Então, ele se deu como precursor do cristianismo. Todo o ensinamento, toda a ciência que ele estudou, ele já anteviu a época. Por meio de quê? Da mediunidade. No Oriente, há o culto aos ancestrais. E todos eles são invocados para ajudar, para informar, para orientar. Então, eles creem profundamente nos seus ancestrais. A Bíblia, que já é bem para cá, Moisés, as tábuas foram escritas àquela época, lá no monte, que ele, segundo a história, ficou 40 dias recolhido para ouvir a voz de Deus, a Bíblia coloca assim, para poder dizer dos destinos daquela época dos povos a que ele direcionava. Acontece que as tábuas escritas têm a sua base, todo histórico delas tem a sua base completa de todo o direito que existe no mundo. As tábuas foram, muito tempo depois, foram para a Roma Antiga, lá foi estudado, começaram a estudar o direito às leis que lá estavam escritas. Foi o quê? Fruto da divindade, podendo ter sido um espírito. E lá, tudo originou. Lá surgiu o direito civil, depois ele foi bipartido nos outros direitos, até quando foi uma parte para a França, lá foi desenvolvido de outra forma, depois foi para a Alemanha, depois veio para o Brasil. Vieram as Américas, Estados Unidos, Brasil, etc. Então, esse direito que nós hoje temos, numa necessidade suprema e tal, todo direito está, a sua base, nas tábuas escritas por Moisés. E muito mais distante, quem conhece a Bíblia, no Velho Testamento, no livro Deuterônimo, está essa história da Bíblia, aliás, das tábuas, que são a base da ética e da moral. Se alguém tiver curiosidade, lá encontrará até os patamares de julgamento do direito pela justiça. Lá já se previa a justiça e o direito como ele seria disseminado para o julgamento.
E o próprio Moisés coloca lá no livro Deuterônimo que entre nós ninguém, ele se inclui, porque ele não queria, ele proibiu os hebreus de invocar os mortos. E lá está escrito que entre nós ninguém use de sortilégios, quer dizer, querer saber da sorte, e de encantamentos, nem interrogue os mortos para saber a verdade. Olha o medo, o receio que ele tinha, por que não dizer até de ele não ser passado para trás, porque viria uma outra orientação e o que ele falara poderia não ser aquilo que ele gostaria de que fosse ouvido. Então lá tudo está escrito no Velho Testamento. Já mais para cá, no Novo Testamento, nós vamos ver os profetas, no Velho ainda também, quando eles eram invocados para predizerem as saídas, as vindas, os conflitos, as negociações e tal. Tem Paulo, no Novo Testamento, Maria de Nazaré, veio o Espírito do Filho, que foi aquela revelação. Claro que os filmes, as coisas põem assim, é bonito, porque é filme. Mas nada mais, nada menos, ela viu e ouviu um espírito, a voz de um espírito. Depois foi cognominado como sendo o Filho, Jesus. Paulo de Tarso, em Damasco, tem a visão luminosa de Jesus ouvindo sua voz. Quer dizer, diz a Bíblia que foi de Jesus, podendo ter sido o enviado dele, um espírito. Joana d'Arc, na França, ela predizia, ela fazia previsões sobre as batalhas à época lá da França, e ela era do interior, foi direcionada pela voz do Espírito para ir até o local onde lá estavam os responsáveis, e ela foi, chegou lá, ela tem aquela história muito bonita, participou, foi soldado e predisse. Infelizmente, houve muita confusão, e como houve segredos na época que foram revelados antes da hora, ela foi morta, porque foi revelado pela Inglaterra, e França brigava com a Inglaterra à época. A rainha Vitória, na Inglaterra, mantinha diálogo com o ex-esposo, porque ele estava falecido, ela estava casada outra vez, através do médium John Brown. Então, veja, tudo pedindo informação. Isso assim, eu pensei algumas coisas, mas tem muito mais na história. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, realizava sessões espíritas na Casa Branca para chamar, pedir, ele mesmo se atribuía médium, espírito, mas ele chamava as pessoas de quem confiava, ali eram reveladas as verdades, as coisas que poderiam acontecer ou não. Ele recebia orientação. Dom Bosco, em Turim, 1883, sonha com o berço da civilização do terceiro milênio, que deveria surgir entre os paralelos 15 e 20 do hemisfério. Ao colocar tudo lá, foi dado o norte, que seria a América do Sul. Quando foi feito o estudo, precisamente Brasil. Após 60 anos, no local e época previstos, JK constrói Brasília. Então, veja, todas estas informações foram trazidas, foram colocadas em razão de espíritos iluminados que faziam com que nós, na humanidade, não nos perdêssemos tanto nas nossas caminhadas, na jornada das nossas vidas. Bem, aqui nós vamos ver como é que os espíritos intervêm junto ao nosso mundo corpóreo, a mim, a você, os locais, fisicamente falando. Como é que eles podem chegar e se manifestar? Influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos e ações. Tudo que nós pensarmos e agirmos, eles estão influenciando as nossas decisões. Possessões e as convulsões, e possessões convulsionárias. Afeição dos espíritos por certas pessoas. Anjos guardiães, espíritos protetores, familiares ou simpáticos que nos rodeiam, ou nós chamamos.
os pressentimentos que nós temos, as ações dos espíritos sobre a vida e os fenômenos da natureza. Os espíritos durante o combate, os pactos, o poder oculto, os talismãs, os feiticeiros. E bênção e maldição. Dentro deste contexto, nós vamos explorar cada partezinha desta. Intervenção dos espíritos do mundo corpóreo, pensamento e a comunicação. Olhando para a gravura, o pensamento, saindo e entrando comunicação, porque o nosso pensamento é uma corrente elétrica, talvez mais rápida que o raio, porque é por meio dele que nós nos direcionamos e nos comunicamos. O pensamento é a raiz do que iremos falar ou fazer. Isso coloca em altíssimo grau de importância, pois somos o que pensamos. Quando nós colocamos ali o pensamento é a raiz, a base de tudo, é daí que nós podemos melhorar, como podemos estacionar, como podemos regredir, piorando. Nesta encarnação, nós estamos falando do agora, para revermos isso aí, procurarmos melhorar daqui adiante. Ah, eu não fiz nada até agora. Pois faça a partir de hoje. Todo tempo é tempo. Trabalhadores de última hora são assim. Viu, aprendeu, entendeu, absorveu, parte para melhorar. Parte para se transformar. Parte para ser um ser melhor para si e para o outro à sua volta. Então, a raiz é o pensamento. Com o nosso pensamento, nós podemos falar ou fazer. Mediante o que o nosso pensamento trabalhar, viajar, ir, vir, pensar em alguém ou não pensar. É aquele momento em que nós vamos dar a importância para este pensamento ou pararmos com ele e mudarmos na hora o pensamento. Digamos, passa, vem o Paulo Roberto, passa aqui, aí eu olho assim, só penso. Gente, o Paulo podia, aí fica calado. Mas Deus sabe o que eu pensei. Ué, se é de eu fazer assim, por que eu não penso o contrário? Nossa, o Paulo está tão bonito, tem tanta coisa boa dentro dele. Não é? Mas, infelizmente, quando o nosso pensamento vai, os olhos acompanham e, às vezes, a fala estraga mais ainda. Então, vamos cortar esses pensamentos que nos direcionam para denegrir a imagem do outro, para principalmente julgar o outro em quaisquer circunstâncias, e vamos procurar olhar para ajudar. Vamos olhar o que é bom que aquela pessoa carrega. Só em sendo um ser humano, já é bom demais. Se for um ser humano, amigo nosso, melhor ainda. Se for parente, ótimo. E assim por diante, vamos olhar as qualidades. E na hora que este pensamento bater, querendo julgar, querendo olhar o que não serve, vamos cortar. Barremos ali e partamos para outra circunstância. Porque tudo isso é da nossa responsabilidade. O pensamento é a base. Para depois vir a fala, a pronúncia e depois vir a ação. Então, quando o pensamento chega, nós temos que ter muito cuidado para que nós não demos corpo a este pensamento. Não vamos dar corpo para ele. Vamos eliminar aquilo que não vale a pena e engrandecer as qualidades a princípio. Quando nós passamos e vemos uma pessoa caída, doente, abalroada, machucada, se a gente não pode parar ou não deva parar por algum fator, vamos emitir luz, vamos emitir pensamento positivo, vamos fazer uma prece mentalmente.
em vez de ficar na curiosidade. Porque o pensamento curioso é justamente o cordão que nos derruba. E a queda é dolorida. Então vamos cortar esse pensamento que vai ferir o outro e vai nos machucar, porque nós temos uma inteligência suprema dada por Deus, não é para nós julgar nem fazermos isso com nossos semelhantes. É para ajudá-los o máximo que pudermos dentro da nossa postura cristã, pelo menos dessa forma. Cada forma pensamento gerado possui várias características e propriedades distintas, de acordo com a vontade e a moral da pessoa que a criou. Pela vontade, teremos a quantidade de energia mental da forma pensamento. E pela moral, teremos a qualidade boa ou ruim dessa criação. Então vamos perceber que quando nós formamos, nós damos corpo ao nosso pensamento, nós precisamos tomar muito cuidado. Porque essa vontade, ela vai exigir uma quantidade enorme de energia mental. Para que a gente vai gerar essa quantidade enorme de energia mental para, às vezes, o que não vale a pena, podendo fazer esta reserva para o que vale a pena, aplicar para o que vale a pena. E mais, vamos tomar muito cuidado pela nossa moral. Porque o que é ético e moral? Moral é a ciência larga, a ética é o nosso proceder. O que a gente tem que tomar cuidado com isso? O que a nossa doutrina tem como base é justamente a moral e a ética. Aldina, mas o que é moral? Moral é forma de comportamento adequado para com os ensinamentos crísticos. É não falar mal dos outros, é não impor condições, é não pensar, é não formalizar, é não jogar nossa vontade dentro da maledicência, é procurar sempre ângulo de paz, de amor, de fraternidade, de ajuda. Se nós não podemos ajudar, para que atrapalhar? Então nós precisamos tomar essa forma, pensamento, cuidando da nossa vontade e da nossa moral. O que é moral? É a nossa transformação a cada minuto pelo que passamos a conhecer. Ora, se eu era isto, eu conheci hoje, então eu não serei mais, eu passarei a ser muito melhor. Porque tudo aquilo que acabou de passar, não volta mais. Ali encerrou e para frente são novos rumos. E nós não podemos perder tempo com isso. Pensamento e comunicação. Da mesma forma em que o ar é o meio de propagação dos sons, o fluido cósmico universal é o veículo de transmissão dos pensamentos. E é pelos pensamentos que os espíritos se comunicam entre si. Eles com eles e eles conosco. Como espírito, né? Porque aqui é encarnado, mas tem um espírito. Como é que isso se dá? Vejam lá, espírito e espírito, em cima. Abaixo, do lado esquerdo, o perispírito. Então, o espírito vai se comunicar com o perispírito, que o perispírito se comunica com outro perispírito, que faz a comunicação com outro espírito. Isso numa velocidade como a da propagação do som, que nós não temos nem como medir. A velocidade. Então, isto é tão rápido. Por quê? Porque é forma pensamento. Quantos de nós nos questionamos, principalmente quando vemos as notícias a toda hora, sobre os crimes horrendos que estão acontecendo? Mas fulano, como é que isso foi acontecer? É isso aqui, meus irmãos, ó. A falta da vigilância nos seus pensamentos. Ele vai tomando forma, a vontade vai se fazendo e vai acontecendo, porque naquele momento a pessoa vai perdendo o seu bom senso. Se não houver quem o oriente para não fazer aquilo, vai só amontoando coisas sobre coisas e daí vem o fato e acontece. Então é nesta velocidade toda e nós temos que tomar bastante cuidado.
Influência oculta dos espíritos. Por que oculta? Só porque nós não vemos com os olhos físicos? Na pergunta 456 de O Livro dos Espíritos, os espíritos veem tudo o que nós fazemos? Será que veem tudo mesmo? Dentro do interesse ou da necessidade. Poderiam ver tudo? Poderiam, mas eles têm mais o que fazer também, né? Como nós temos, eles também têm. Todo mundo tem tarefa. Então, qual a resposta? Podem ver, pois nos rodeiam incessantemente. Porém, observa o que lhes chama a atenção. Aqui está centralizada toda a nossa vontade por meio do pensamento. Olha, eles podem ver. Se eu estou a querer, pensando, formulando, jogando energia, acumulando para fazer uma coisa que não devo, que não devia, que a minha moral não é condizente, mas naquela hora eu fui envolvida, vai encostar alguém em mim para me fortalecer. Porque eu estou pensando, estou na mesma sintonia. E o contrário, Eudina, com certeza vai acontecer. Então, quando nós estamos sempre em pensamento no Cristo, nos anjos guardiães, no nosso anjo da guarda, nos espíritos de luz, em Deus, em toda a egrégora de paz e amor que sustenta o nosso universo, nós vamos estar em sintonia. Portanto, eles vão estar nos rodeando, nos colocando em situações melhores. E nós vamos perceber que nós sentimos. Toda esta influência nós vamos sentir. Ouvindo, passando por nós, vendo vultos, intuindo e etc, etc. Basta que nós nos coloquemos na ordem crística, do amor, da caridade, do pensamento positivo, da luz, e nada de escuridão, nada de pensamentos negativos, nada de coisa do mal. Porque se também pensar o mal, eles vão nos assediar. E vão fazer toda a estratégia para nos facilitar. É por isso que o mal é muito mais rápido de acontecer que o bem quando nós queremos. Demora-se muito mais. Porque os espíritos que vão nos ajudar, eles vão fazer as seleções. Isso pode, não pode, o tempo é esse, não é. Deixa mais um passo para frente e dificulta um pouquinho daquilo, nós recebermos aquilo que nós pedimos tanto. Entretanto, quando é do mal, vê, mentaliza, a coisa assim, já acontece. Pode observar que para acontecer o mal é um salto. Para acontecer o bem a gente tem que suar. Por quê? Por causa da fé. E a fé se tem quem acredita em Cristo. Quem acredita em Deus, quem acredita nos anjos. Não é quem acredita nos inimigos, porque eles são muito mais rápidos. Porque eles só estão para isto. Vamos ver aqui o senhorzinho aqui, pensante e o espírito na lateral dele. Podem ler nossos pensamentos, conhecer nossos segredos, inclusive aquilo que queremos ocultar de nós mesmos. Às vezes eu fico pensando assim, tem uma pessoa, uma amiga minha, que ela diz assim, nossa, Eudina, tem horas que eu fico com vergonha de fazer as coisas, aí eu vou me escondo dentro do quarto e eu começo a rir. Eu digo assim, você está se escondendo de fulano, cicrano ou beltrano para não saber, né? Mas todos os irmãos que te acompanham, os responsáveis por ti, eles estão vendo tudo o que você está pensando. Que você está arquitetando, que você está planejando. Então, isso é o que, gente? É fruto de ignorância. Ignorância é desconhecimento, tá? Não é burrice, não é desconhecimento. A pessoa, quando não conhece, ela tem coisas na cabeça. Quando ela passa a conhecer, ela vai tirando uma série de desvalor e vai criando coisas de valor espiritual. Então, nossos pensamentos são fruto de tudo isso aí. Segredos, eles sabem de tudo. Não adianta. Aí qual a influência que nós vamos sofrer? Podem influenciar nosso pensamento e até nos dirigir. Depende da condição de cada um.
Eu faço alguns testes, não. Eu peço. Por exemplo, a gente sabe que em Brasília os estacionamentos são terríveis, né? Aí quando eu começo a me arrumar para sair para algum lugar por algum fator, eu vou, me ajuda, eu vou para lugar tal, me mostra uma vaga razoável para estacionar, para lá, e eu vou pensando, já vou pedindo ajuda aos anjos. E normalmente quando eu chego, tem uma vaguinha já reservada para mim, ou alguém já saindo para eu chegar. E quando eu estou na direção, por exemplo, tem 2 caminhos para eu chegar onde eu quero. Eu recebo a intuição na hora, vai por aqui, não vai por aqui. Até antes eu pensava em ir para o lugar X. Aí eu recebo, plip, vai. Aí depois eu fico sabendo, tinha um acidente, tinha uma coisa qualquer que eu não devesse passar por ali. Então, quando a gente faz esse trabalho, pedindo auxílio, nós recebemos. Basta que nós queiramos para tanto. Muitos pensamentos são próprios e outros sugeridos, está vendo? Eu tenho os meus, mas eu também recebo as sugestões. Depende do que eu peço, com fé e dada a minha necessidade, a minha condição moral e o meu pensamento. Várias vezes nos encontramos em conflito devido a opiniões internas contrárias. Claro que isso é muito comum. Chega aquela situação, meu Deus, eu vou fazer o que agora? Isso ou isso? O que eu faço? Pá, aí você vai pensando. Quando você não tem ou não escuta a voz da consciência, a voz do coração, uma orientação, não o entende, aí alguém telefona, alguém te procura, passa uma mensagem no WhatsApp, isso é o quê? A influência dos irmãos por via de outras informações, mas que chegue até nós para evitar um dano maior. Então, isso tudo pode acontecer. Como distinguir? O pensamento sugerido é como uma voz que nos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles do primeiro momento. Tem gente que escuta o primeiro momento e depois fica em dúvida, né? Ih, não, mas eu não vou. Eu vou fazer isso. Aí começa. Já escutou o primeiro. Não segue. Depois se arrebenta lá na frente. E às vezes não compreende, porque não recebe a lição. É para que nós possamos receber esta lição. Se nós andarmos corretamente e formos capazes de ouvir, nós vamos ouvir, vamos nos direcionar, vamos receber a primeira e não deixe que outra se misture na nossa cabeça. Então, depende da nossa forma de pensar. É o que está acontecendo. Ele está pensando ali e tem um irmão, vestido até um espírito de veste feminina, dando a sua devida orientação, porque nós estamos rodeados deles. Podemos distinguir se a influência é boa ou má de acordo com a inspiração. Os espíritos bons nunca aconselham a fazermos o mal. Os bons não fazem isso. Então, se nós sabemos que os bons nunca vão aconselhar a nós fazermos o que não serve, nós vamos entender que são os que ainda não estão no caminho da perfeição. Aí é de acordo com o nosso pensamento. Vamos melhorar nosso pensamento para que nós possamos selecionar o que é de melhor para nós. Aí nós estamos vendo a seta do bem e a seta do mal, que é contrário uma à outra. Basta que nós procuremos distinguir o que é bem, bom e mal. Quando não encontramos a resposta em nós mesmos, podemos apelar para a inspiração como ajuda. De que forma? Vamos fazer uma prece, vamos nos recolher. Vamos pedir a Deus uma orientação, vamos pedir aos nossos anjos da guarda, vamos pedir aos nossos condutores, a quem acreditamos, por exemplo, Nossa Senhora, que seja devoto, quem gosta de Nossa Senhora, a Cristo, aos santos, que os santos colocados na Igreja Católica são os espíritos de luz, tanto quanto os nossos espíritos trabalhadores. Então, eles são, porque foram orientados pela Igreja Católica, mas eles são espíritos de luz. Ah, São Jorge, maravilha! Amo, sou apaixonada pelo São Jorge. E daí? Isso não me interessa, ele é um espírito de luz. Vamos pedir ajuda, que eles virão até nós. Se eles não puderem vir, eles mandam os seus emissários num plano menor para poder chegar até nós e nos intuirmos.
quando experimentamos um sentimento de angústia, como está aquela senhorinha, ansiedade, insatisfação interior, sem causa conhecida, quase sempre é efeito de comunicações inconscientes com os espíritos ou durante o sono. Então, quando nós nos colocamos a pensar, nos questionar, são esses pensamentos com comunicações inconscientes. A gente pensa que não é nada, porque eu estou cansada. Nós pensamos assim. Só que, inconscientemente, eles estão à nossa volta. Os bons, se estamos pedindo ajuda. Os que não são, se nós estamos também fazendo as coisas ruins e arquitetando o mal. Quase sempre é efeito de comunicações com os espíritos ou durante o sono. Pessoas que sonham bastante, que contam os sonhos coloridos, que saem, que viajam, que têm maravilhosos, é o quê? Encontros, são orientações. Semana passada eu tive um sonho horrível com meu filho. Aí no dia seguinte, a primeira coisa que eu passei uma mensagem para ele, e por acaso, à tarde, me encontrei com ele. Aí quando ele foi me vendo, ele falou assim, Ave Maria, isso não foi sonho, não, isso foi pesadelo. Eu falei, pode ter sido. Aí quando eu abracei ele, mamãe, pode esquecer, porque isso jamais vai acontecer. Eu falei, muito obrigada, confio em você. Nós vamos ver mais adiante os anjos que são as mães, as guardiãs dos seus filhos. Antídoto para tudo. Não desejar o mal ao próximo, praticar o bem e realizar a reforma íntima. Bom, até ontem eu fiz isso. A partir de hoje eu escutei que eu não devo fazer, não farei mais. Vai ser fácil? Não. Não é fácil nós sairmos dos nossos maus hábitos para melhorarmos. Mas é justamente o que nós temos que fazer, a tarefa que nós temos que abraçar, para poder valer a pena o nosso sacrifício de reforma íntima. Cada alma severa, segundo Emmanuel, vive no clima espiritual que elegeu. Claro. Nós vivemos conforme nossas escolhas. Quando nós estamos lá na fila da reencarnação, nós recebemos as orientações. Claro que não nos lembramos aqui agora, porque senão não teria sentido a reencarnação. Que o maior fator da reencarnação é este. É vir reencarnar e não saber de nada do passado para poder ter a oportunidade de melhorar. E depois o reajuste na volta. Então, se nós pensarmos o que é bom, nós vamos ter o que é bom. Se nós pensarmos o que é ruim, nós vamos ter o que é ruim. Então, nós é que elegemos para nós as companhias que precisamos. Depende daquilo que nós buscamos. Que clima espiritual você elegeu? Onde você está colocando seu coração? Por qual tipo de espírito está deixando você ser influenciado? Perguntas que devemos fazer a nós mesmos, que não interessa a resposta a ninguém, somente a nós. Perguntas a nós e a busca das respostas para nós mesmos. Em face disso, os nossos companheiros na terra ou no além são aqueles que escolhemos com as nossas solicitações interiores, visto que, segundo sábias palavras de Jesus, nosso tesouro estará sempre onde colocarmos o coração. Por que o coração? Porque o racional é o espírito, é o dono da nossa razão. E a alma é a condensação do equilíbrio emocional. E ela está centralizada, que nós sentimos por meio do coração. Esse coração de que Jesus fala é justamente quando nós devemos ouvir ao nosso coração, que é a alma pedindo socorro. Porque a alma, ela tem uma nobreza muito grande. O espírito, ele está aqui para ponderar o que é e o que não é. Sair, melhorar, ir para frente ou ir para trás. Porque ele é a central da inteligência e a central da racionalidade.
E a alma é a central da emoção, do equilíbrio, do amor, dessa presença. E que nós, ao ouvirmos e vermos e lermos isso aqui, nós dizemos, nosso tesouro estará sempre onde colocarmos o coração. Quando a gente coloca o coração à frente, claro que às vezes não pode ser tanto, que a gente pode errar também, né? Mas vamos tomar um cuidado e ponderar e pelo menos fazer um equilíbrio do que a razão tem que trabalhar e o coração tem que ponderar. Possessões. No livro dos Espíritos 473, pode um espírito momentaneamente tomar o envoltório de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se no corpo animado e agir em lugar do que nele se acha encarnado? Pode? Vamos ver. O espírito não entra no corpo, como entra numa casa. Ele se identifica com o espírito encarnado que tem as mesmas virtudes. É por isso que nós vemos, garanto que não só sou eu, muitos também veem. Às vezes estou na cozinha, levo o maior susto, eu não tenho medo, eu faço é me assustar. Eu vejo passando na porta assim da cozinha, saindo, às vezes aqui, aí eu, calma, o que é que você quer? Aí some, aí eu faço uma prece. Às vezes eu sinto um cheiro fantástico, outras vezes cheiro horrível. E assim por diante. Então nós temos frio, parece que um vento frio vem e bate de um lado só. Então nós temos várias formas de eles se manifestarem. Agora é entrar, tomar conta do nosso corpo. Não, nós sentimos a presença e eles estão à nossa proximidade conforme o que nós estivermos fazendo, pedindo e agindo, pensando para poder acontecer. A possessão não ocorre sem a participação daquele que a suporta, ou por sua fraqueza ou por seu desejo. A pessoa só tem uma crise de possessão ou se sente possuído por um espírito se ela se permitir, numa fraqueza ou num desejo. Coitado, eu estou doente, me cuida. Aí é claro, vem um irmãozinho doente e vai ficar mesmo doente. De não conformar, de não aceitar, de xingar muito, de desobedecer e etc, e etc. Então existem várias formas dessa possessão se colocar. E quanto aos espíritos, nós somos possessos de nós mesmos. Aí é que é difícil, né? Porque nós somos capazes de criar vários espíritos conosco para nós mesmos, que não tem nada a ver com os coitados lá. Nós somos possessões de nós mesmos. Quando nós não nos cuidamos, com prece, orações, estamos em sintonia com o maior. Aí tudo o que acontece é fruto de possessão de nós para nós, dos nossos pensamentos. O tratamento pode se iniciar com a prece, porém Deus assiste àqueles que agem e não àqueles que se limitam a pedir. Estão vendo? Pedir demais, enferruja. Nós temos aqui agir. Ah, ela fica questionando, meu Deus, eu quero passar no concurso, eu quero passar no concurso, eu quero passar. E fica rezando, pedindo para passar no concurso. Não estuda, não se matricula, não compra um livro, não dispõe. Aí toda noite vai para a night, final de semana vai, encontra com os amigos, vai beber uma cervejinha. Vai passar? Coitada, não vai mesmo, de jeito nenhum. Então tem que agir. Ah, eu estou doente, estou com uma dor aqui. Ah, prefiro andar assim para o povo ter piedade de mim, a procurar um profissional, a ir atrás, a tomar um remédio, a fazer uma massagem e etc. Então, ação. Nós temos que agir. Porque quando o carro, por exemplo, não tem gasolina, se você puser, você vai andar nele? Quando você não tem dinheiro para condução para o metrô, você vai andar? Você não tem que se virar, dar um jeito para poder ganhar esse dinheiro? Então tem que ter atitude. Tem que agir. Não é se lamentar. E nem somente pedir. Convulsionário. Aquele que tem convulsão. Gente, isso é um caso seríssimo, viu?
A origem desses fenômenos está na influência magnética de um espírito agindo sobre uma anomalia do organismo físico do encarnado. A pessoa já tem esta anomalia trazida de outras vidas. Aí tem uma influência magnética do espírito que se acomoda porque gosta daquele espaço, daquele corpo, é atraído. Aí a pessoa vai ter as convulsões. Ah, Aldina, mas é só nesse fato? Não, isso agrava, porque tem as anomalias em razão da reencarnação por vidas passadas, que lá sofreu, que lá teve uma moral sem muita limpeza, que aprontou para lá, para fora. Então, é claro que vai ter que vir pagar, porque ninguém paga por ninguém pena nenhuma. E aí, junto disso, os familiares não ajudam, dão como coitado, ou ficam criticando. Daí vem os amiguinhos e é uma convulsão simplória que podia só cair, cai, e quebra o rosto, e vira a boca, e etc, e etc. Então, vai piorar o quadro em razão da influência negativa, porque já tem um irmão magneticamente ligado àquela pessoa que está doente. Seria então o espírito desencarnado, por estar vinculado psiquicamente ao encarnado, por afinidade de pensamentos, atuando magneticamente no organismo físico do encarnado, produzindo as convulsões? Sim, conforme a Revista Espírita, 1859, de novembro, número 409. Então, veja, é fato isso aqui? Sim, há o vínculo de um espírito desencarnado. Ele estará, por afinidade, fazendo com que esta convulsão fique pior. E quem está com a fragilidade, capta essa energia magnética e tem as crises de convulsão. Efeitos da convulsão. Pode ter a insensibilidade física como defeito do magnetismo que atua sobre o sistema nervoso. Não sentem dor. Eu conheço uma pessoa que está até aqui na casa, em tratamento e tal. Ela já esteve com muitos problemas. E ela se machucava. Quando ela voltava, ela não sentia dor nenhuma. Uma moça bonita. Machucava o olho, caía, tal. E ela não sentia dor nenhuma. Era um caso desses aqui. Efeitos da convulsão. Faculdade de falar diferentes línguas. Teve a oportunidade e não utilizou. Facilidade de ler o pensamento. Transmissão simpática das dores, como numa espécie de sonambulismo desperto dos que os procuram. Se aquela pessoa que tem convulsões for bem tratada, bem assistida pelos familiares, bem respeitada, ela, na hora que tem a convulsão, ela não cai nesse machuque, ela começa a falar, dispara a falar idiomas, começa a ler o pensamento. Ah, você, papapá, vai casar mês que vem, papapá, e você nem namorada tem, pois é, você vai casar. Entenderam? Então, isto pode acontecer por causa dessa ligação magnética que existe. Como se pode fazer cessar a ocorrência deste fenômeno? A atuação dos espíritos é secundária, pois nada mais fazem do que se aproveitarem de uma disposição do organismo físico do encarnado. Frágil, descuidado, porque quando a família cuida, trata, leva, instrui, reza a Bíblia, ou então reza o Evangelho, faz um terço, faz algo de espiritual para a pessoa sentir, ver. Porque se ela não perceber, o espírito que acompanha nessa corrente magnética vai receber e vai amenizar, por consequência natural, aquele sofrimento das convulsões. Em sendo assim, é possível neutralizar a sua ação através de um tratamento espiritual e preces. Vejamos um caso. No mundo maior, na obra, no mundo maior, alguém aqui conhece a obra? Em um dos capítulos, foi destinado para tratar de casos de convulsões de encarnados. E o caso chamou Caso Marcelo. Ele estava no plano físico, reencarnado, e tinha as convulsões.
Ocorre que, quando a família tratava bem, com carinho, com afeição, havia uma melhora. O espírito sofredor se desligava. Quando a família ficava para lá, por exemplo, viajava, largava ele sozinho lá com a empregada, ele tinha convulsões piores. A família se reuniu, querendo entender a questão, e começou a fazer prece, a pedir a grupos fechados, que rezassem, que fizessem, que trabalhassem espiritualmente, e foi todo um tratamento dado para ele. Com isto, houve uma ligação no mundo espiritual, dos seus familiares, dos seus simpatizantes. Juntaram-se no mundo espiritual para trabalharem todas as questões, porque o Marcelo sofria, mudava de comportamento aqui, ainda no seio de sua família. E lá eles começam a narrar que para chegar a compreender o que Marcelo passava, eles tiveram que buscar muitas e muitas vidas passadas dele, para descobrirem o que ele fizera tanto no passado, que chegou a complicar, e naquela encarnação ele sofria daquele jeito, e tinha altas melhoras, subidas e descidas. Naquele caso, eles se empenharam, vamos trabalhar para colocar nessa obra, para os encarnados lerem e começarem a compreender a influência magnética dos espíritos nas convulsões das pessoas encarnadas. Daí eles foram resgatando todos os irmãos, tratando todos os irmãos desde épocas passadas, e foram vindo tudo que ele fazia numa encarnação, noutra, e foram juntando, tratando. Um trabalho enorme para poder depois intuir a família do que ele pudesse vir a sofrer numa grande melhora de vida. Muito bem, esse fato está no livro No Mundo Maior, para mostrar o trabalho que tiveram aquelas tantas equipes para estudar aquele caso, para poder fazer entender o processo das convulsões, das influências dos espíritos. E nós, dentro de uma célula bem pequenininha, nós trabalhamos, inclusive, nesta casa, com apometria. O que é a apometria? É um trabalho da busca das outras, que nós chamamos de personalidades múltiplas, lá das vidas passadas, tentando resgatar, virem até aqui para nós trabalharmos estes irmãos em sofrimento, que estão influenciando hoje, às vezes não na convulsão, mas em outras coisas na vida moral, na vida espiritual, na vida física, na vida financeira, e trazemos estes espíritos para conversar, para melhorar, para encaminhar para hospitais e serem tratados e depois voltarem. Então, é uma semelhança desse trabalho. Afeição dos espíritos. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de melhorarem. Se compadecem com seu sofrimento. Claro, nós buscamos, eles vêm até nós, porque nós fazemos essa corrente magnética e essa ligação. Os espíritos inferiores simpatizam com os homens viciosos. Excitam o ser, que é o homem, ao desespero, tendo em vista comprometê-lo. Homem, humanidade, né, gente? Homem, mulher, criança, não importa quem. Nós temos meninos aí de 12 anos, de 10 anos, cometendo crimes. Nesta encarnação, mas vamos buscar as vidas pregressas dele para termos uma noção, que nós vamos nos arrepiar do que possa acontecer. Então, este ser humano, ele se compromete, dado aos vícios, não acreditar, e aí a facilidade é maior. A missão do espírito protetor é a de ser um pai sobre seus filhos, guiar seu protegido no bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolar suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Então, o bom pai, a boa mãe, o bom irmão, o bom marido, a boa esposa, etc., faz esse trabalho como espírito protetor. Por quê? Porque o espírito protetor desta criatura que está fazendo isso aqui agora, está intuindo a que ela faça. Eis as relações. Quando procuramos ser bons e ligarmos as coisas boas, nós vamos ter também a proteção para nos auxiliar.
Anjos guardiães, espíritos protetores. São espíritos de ordem elevada que têm a missão de nos proteger, aconselhar, consolar e ajudar-nos a progredir. Eu nem sabia que eu tinha anjo da guarda. Todos nós, ao nascermos, é direcionado um anjo da guarda para cada um. Está próximo ou não, é a nossa conduta. Se nós o buscarmos, se nós formos atrás, solicitarmos e fizermos por onde recebermos, eles estarão próximos a nós, nos orientando. Se, entretanto, nós não nos preocupamos, nem queremos saber se esse anjo da guarda existe, e praticamos as coisas não boas, o que vai acontecer? Ele vai dar as costas e vai embora. Ele não deixa terminantemente aquele ser. Mas aquilo que ele poderia ajudar, não está precisando de mim. Gente, a atitude é como a nossa aqui. Liga-se no nosso nascimento até o desencarne. Frequentemente segue na vida espiritual e podemos conhecê-lo antes de encarnarmos. Podemos, depende do nosso estágio de conhecimento para virmos em nova encarnação. Deixam sua posição para realizar outras missões, mas são substituídos. Quando eles precisam ir à distância, fazerem outras tarefas, eles deixam um responsável por nós. É por isso que outros segmentos falam, dentro de toda essa nossa doutrina, quando trabalhamos com o espiritual, nós temos, até pela internet, não sei quem é meu anjo, você joga lá a data de nascimento que vai aparecer o seu anjo. Bom, falou a verdade ou não é verdade, não interessa. Creia que seja ele e comece a pedir para ele. Comece a se aproximar dele. Essa é uma questão de busca, de consciência, né? O protetor pode se afastar quando vê seus conselhos inúteis e a vontade de sofrer a influência dos espíritos inferiores mais forte. É um embate. Ele está aqui para ajudar. Nós não estamos nem aí. Fazemos exatamente o contrário. E buscamos as coisas não boas para nós. Para sermos os melhores, para nos vingarmos, para o mal proceder. O que é que eles vão fazer? Ele olha e fala assim, bom, a Aldina está me dispensando. Então, ela está procurando os outros, que os outros fiquem com ela. Eu vou me retirar. É igualmente seus amigos. Você trata um bem e o outro você deixa para lá. Aquele amigo não volta mais ao seu convívio. Mesma coisa, gente. Anjo da guarda é um amigo nosso. Nós não podemos desagradá-lo porque ele vai se afastar. Não abandona completamente, retorna quando chamado. Arrependeu-se? Começou a nova oração? Promete não mais fazer aquilo que fizera? Ele vai voltar. Pode dar um nome a seu espírito protetor. É o que eu falei, você pode buscar, joga data de nascimento pela internet, você vai encontrar seu anjo. Porque tem muitos outros estudos dentro desta área. Anjos de guarda estão em nossa esfera. Anjos de guarda. Os espíritos tutelares encontram-se em todas as esferas. Desvelam-se por nós dentro das leis que nos regem. A ideia de um ente divinizado e perfeito, invariavelmente ao nosso lado, ao dispor de nossos caprichos ou ao sabor de nossas dívidas, não concorda com a justiça. Ou seja, nós não temos que ter um anjo da guarda para que ele faça os nossos e atenda os nossos caprichos. Espera aí. Isso vai fugir das leis da natureza. E isso não se trata de justiça. E eles não estão para isso. Eles estão para uma sintonia de paz, de amor, de fraternidade, com a presença de Cristo, de Deus, dos anjos superiores, para nós podermos ter esta firmeza. Então, procuremos fazer com que eles estejam ao nosso lado. A família espiritual é uma constelação de inteligências, cujos membros estão na terra e nos céus. Todos nós possuímos, não longe de nós, alguém que nos ama a impelir-nos para a elevação. Por quê? Porque família espiritual não é família carnal. Eu tenho várias
Durante o período que eu lecionei, eu tinha vários alunos que me amavam e eu sentia amor de filho e de filha. E eles também sentiam isso em mim. Isso é a família espiritual, os reencontros. Não é a família carnal. Às vezes nossos filhos, nossos irmãos, nem nos amam tanto quanto outras pessoas. Por quê? Porque a família carnal é para ajuste e reajuste de provas e expiação. Podendo acontecer uma pessoa espiritual. Meu pai e eu, nós éramos irmãos espirituais. O que havia entre nós era a coisa mais linda do mundo. A confiança, o amor, o respeito, a consideração, um para com o outro. Independente de pai, de mãe e de filha. Entretanto, com a minha mãe não foi a mesma coisa. Então, por quê? Porque um pode ser da família espiritual e o outro era só da família carnal, que não é a mesma coisa. Um anjo chamado mãe, de todas as afeições terrestres, salientemos a devoção das mães. O espírito maternal é uma espécie de anjo ou mensageiro, embora muita vez circunscrito ao cárcere de ferro egoísmo, na custódia dos filhos. Além das mães, temos afetos e simpatias dos mais envolventes, capazes dos mais altos sacrifícios por nós, não obstante condicionados a objetivos, por vezes, egoísticos. Então, nós temos essa afeição de mãe para com o filho, é incrível. 99%. Claro que tem aquelas que não têm essa afeição suprema. E o Evangelho fala muito claramente no Livro dos Espíritos. Filho é para a mãe cuidar até a outra vida espiritual. Quando vem, não é para ela sentir prazer e não fazer com que ele cresça, com que ele seja cuidado o resto da vida. É por isso que mães que cuidam bem dos seus filhos diminuem um percentualzinho dos seus karmas futuros. Tá? E pai, certamente que é a mesma coisa. Tem pai que não é pai, mas tem pai que é mãe, né? Mãe e pai. Faz um trabalho perfeito da mãe, não faz nenhuma diferença. Tem pai que não é pai, tem mãe que não é mãe, sabe disso. Mas o compromisso espiritual é muito sério, por isso é que é chamado de um anjo guardião dos seus filhos. Familiares e simpáticos nossos. Os espíritos familiares se ligam por laços mais ou menos duráveis, tendo em vista ser-lhes úteis, porém não agem sem permissão dos protetores. Eles estão lá, exemplo, meu pai pode estar lá em cima querendo me ajudar em alguma dificuldade, mas só se o protetor dele permitir e o meu, senão ele não tem acesso a mim. Né? Os simpáticos são atraídos por afeições particulares ou semelhança de gostos e sentimentos no bem como no mal. São simpáticos a mim pelo meu proceder, pelo meu chamado, porque eu faço orações ou porque eu não faço. Isso é simpatia, não é a outra ligação de família. Resumindo, espírito protetor, anjo de guarda, sempre de natureza superior. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis. Só atuam com permissão dos espíritos protetores. E os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições e semelhança. Pressentimentos. Na questão 522 do Livro dos Espíritos, tem a pergunta: o pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor? Olha lá, vendo? O pressentimento é o conselho íntimo de um espírito que nos quer bem. Eles nos ajudam através da voz da consciência que fazem falar em nós. Quando não damos importância necessária, eles nos dão de maneira mais direta, servindo-se das pessoas que não gostam de nós, para irem até nós, porque a gente está desacreditando. Vou correr um pouquinho por causa do tempo. Pressentimentos ainda. Antes de encarnar, podemos ter conhecimento das principais provas que vamos passar. Nas provas que têm um caráter mais marcante, o espírito conserva no seu íntimo uma espécie de impressão, que é a voz do instinto despertando quando o momento se aproxima como pressentimento.
Quando não conseguimos intuir a resposta ou a escolha que deveríamos fazer, invoquemos nosso bom espírito ou oremos para que um espírito amigo nos acolha. Os espíritos amigos sempre procuram o melhor para nós, porém muitas vezes fechamos os ouvidos às boas advertências. Vamos ficar mais atentos. Os espíritos nos influenciam, porém nunca agem fora da lei da natureza. Porque eles não podem fazer o contrário da vontade de Deus. Eles não promovem milagres, promovem a reunião de pessoas que parecerão reencontrar por acaso. E inspiram alguém a passar por tal lugar, eles te chamarão a atenção enviando ideias. Os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida, uma vez que nos aconselham normalmente, eles exercem essa influência pelo pensamento que nos sugerem. Na questão 526, tendo os espíritos uma ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos para que se cumpra um acontecimento? Exemplo, um homem sobe uma escada que quebra e ele cai e morre. Os espíritos que fazem a escada quebrar para cumprir o destino desse homem? Claro que não, né? É verdade que os espíritos têm uma ação sobre a matéria, mas para cumprir as leis da natureza, não para as derrogar, fazendo surgir um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. Ali foi um acidente, um descuido. Os grandes fenômenos da natureza, algumas vezes têm uma razão para serem dirigidos aos homens, porém, frequentemente, têm o objetivo de restabelecer seu equilíbrio, para ver se as pessoas criam um pouco de juízo. Deus não atua diretamente na matéria, ele tem seus agentes nos mundos. Os fenômenos como as tempestades são massas inumeráveis de espíritos que o produzem. Miríades de animais contribuem fazendo surgir do mar ilhas e arquipélagos. Muito trabalho para isso. Tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Deus nada faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Divaldo Franco, quando perguntaram, existem chamados espíritos elementais ou espíritos da natureza? Divaldo explica, sim. Existem os espíritos que contribuem em favor do desenvolvimento dos recursos da natureza. Em todas as épocas eles foram conhecidos, identificando-se através de nomenclatura variada, fazendo parte mitológica dos povos e tornando-se alguns deles deuses, como se faziam temer ou amar. Uma entrevista. Aí nós vamos ter Poseidon, que toma conta do mar, Apolo Sol, que toma conta, Eolo, que toma conta dos ventos, Hefesto, que toma conta dos vulcões. Então, eles têm, todo o universo tem seus protetores também. Espíritos elementais. Na obra espírita codificada por Allan Kardec, não há referência a elementais. No entanto, Kardec faz referência a estes espíritos como simples e rudimentares. Só que existem outros estudos que dão muito valor a esses tipos de espíritos. Serão seres à parte, ou espíritos que foram encarnados como nós, que foram ou que serão. Livro dos Espíritos, na questão 538. São, por assim dizer, dirigidos por outros espíritos que já adquiriram, através de diversas encarnações, experiência suficiente para colaborar com a natureza. A nomenclatura espírita é mais exata e clara, mas na imaginação dos povos de todos os tempos, que sempre estiveram em contato mais ou menos místico com a mediunidade. Esses espíritos poderiam ser chamados de elementais. E o enriquecimento da fábula fica por conta da imaginação popular. Cada um cria seu estudo, vai e coloca fábula ou realidade. Aí nós vamos ter os gnomos na natureza, vamos ter os duendes, vamos ter as salamandras, as fadas, os elfos e as ondinas. Cada um tomando conta dos seus determinados espaços, porque em todo lugar existem os espíritos.
Os espíritos durante o combate. Há espírito que assiste e estimula a coragem de cada partido, cada lado. Há espírito que estimula a destruição e a discórdia. Deus nos deu a inteligência para nos servirmos dela. E é principalmente por meio dela que os espíritos vêm nos ajudar ou sugerir pensamentos benéficos. Mas estes apenas assistem àqueles que sabem ajudar-se a si mesmos. É o sentido destas palavras. Procurai e encontrareis. Batei e se vos abrirá. É buscando. Fatos, poder oculto, talismãs, feiticeiros. Aquele que confia na virtude de um talismã pode atrair um espírito, por efeito dessa confiança, pois o que atua é o pensamento. Da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende, porém, a natureza do espírito atraído. Uma vez que chamamos espíritos inferiores para servir nos nossos maus desejos, ficaremos devedores e poderemos ser chamados a servi-los nos seus maus desejos. A mão dá lá e dá cá. Chamamos e ele vem trabalhar. Na questão 559, pactos ou vender a alma não existem. E sim, a má natureza simpatizante com maus espíritos. Nós buscamos isto. Lançar encantamentos, poder mágico oculto, só existe na imaginação das pessoas supersticiosas. Porque é o pensamento, não é aquele fato, aquela coisa feita que vai surtir efeito. Na questão 553, fala: não existe nenhum sinal cabalístico, talismã, que tenha qualquer efeito sobre os espíritos, porque eles são atraídos apenas pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Os chamados de feiticeiros são pessoas, quando de boa fé, dotadas de faculdades com poder magnético ou a mediunidade, como eu falei lá atrás. Precisamos nos desprendermos do maravilhoso nas curas, pois são atos simples e naturais. Não. São coisas simples, basta a forma que a gente vai receber a intenção de quem está colocando. As bênçãos e maldições, bênção ou proteção, só ocorre para os que a merecem. Se eu estou negativa, estou com pensamento ruim, quem mandar para mim eu vou receber. Quando eu me protejo, nada vai acontecer. Eu sou abençoado. E colocamos isso sempre na cabeça. A maldição só atinge o amaldiçoado. E se ele for mau, podemos sofrer influência momentânea de acordo com nossa condição. Ser-nos-á sempre fácil discernir a presença dos mensageiros divinos ao nosso lado, pela rota do bem a que nos induzam. Emmanuel. E aqui está a bibliografia pesquisada. Livro dos Espíritos, O Mundo Maior, Chico Xavier, Pensamento de Emmanuel, Psicologia e Mediunidade, do Adenauer Novaes, Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, e o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos. Obrigada.